Olá, muito bom dia para você. É sexta-feira, meu povo! Muito bom dia! Estamos chegando a partir de agora para te fazer companhia no seu almoço. E sim, a partir de agora tem SCC Meio-Dia para você, ao vivo aqui pelo SBT e para todo o estado. Minhas colegas, o trio chegou. Maria Esther, Cibele Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia para você. Chegamos para fazer companhia aí pro seu almoço. Fica conosco. Essa animação a gente só vê na sexta-feira aqui, né? O bom dia já é diferente. Mas, ó, um bom dia de chuva, viu? É, e meio friozinho, né, Maria? Sexta-feira chuvosa, temperaturas mais baixas aqui no estado. Bom dia para todo mundo, ficamos juntos até 1h15 da tarde. É, um bom dia para quem estava esperando essa chuva, preocupado com a estiagem, não é mesmo? Chuva, meu povo, é muito bom para quem tem lavoura. E aí a lavoura cresce, não é mesmo? A gente viu a dificuldade para quem está plantando milho lá no oeste do estado. E se aí não tem milho, não tem como alimentar os animais, o preço lá no mercado fica mais caro, então a chuva é bom para todo mundo. E olha só que história para começar o programa. Vamos lá, fazer um pacto com você. Bate aqui, hoje a gente vai esquecer os boletos, vai esquecer os problemas. E é sexta-feira, nós vamos pra cima e bora lá, porque o SCC Meio-Dia tá só começando. Vamos lá, Maria Esther? Vamos lá. Então vamos. Vamos esquecer tudo que tem de ruim nessa vida. Vamos de informação pra você. Nos últimos meses, assunto é sério, estamos chocados com as mortes provocadas pela pandemia de coronavírus. Mas tem outro número que também preocupa e preocupa há anos. Só neste ano, 236 pessoas perderam a vida nas rodovias federais, só aqui em Santa Catarina. E não é nada exclusivo do Brasil, infelizmente. Então, podemos dizer que é uma pandemia rodoviária? Aí, a gente tem que parar e refletir. Vamos ter agora uma semana inteira para isso. O principal objetivo da Semana Nacional de Trânsito é a conscientização, já que o trânsito ainda é um dos principais causadores de mortes no país. Você vai ver também, região por região, como está a vacinação dos nossos adolescentes. A vacinação nesta faixa etária já começou nesta sexta-feira e a gente traz os detalhes. Tem fiscalização do Inmetro e da NTT acontecendo neste momento em caminhões no norte de Florianópolis. Mais de 600 veículos foram inspecionados já durante essa operação. Você vai ver como está o caso do professor preso a mando do STF na Serra Catarinense. Ele passou por audiência de custódia, a gente traz os detalhes para você. E nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou uma novidade com relação às restrições sanitárias da pandemia. A ideia do governo federal é derrubar a obrigatoriedade do uso da máscara ao ar livre no mês de novembro. Você vai acompanhar daqui a pouco no SCC Meio-Dia a opinião dessa infectologista e também o pensamento das pessoas nas ruas. E tem alerta de temporal para Santa Catarina. Na região oeste, já teve queda de granizo na manhã desta sexta-feira. Mas o aviso continua, viu, para as próximas horas, com chance de alagamento, deslizamento, e isso para várias cidades. A previsão do tempo em instantes para vocês. Estamos no ar, fique com a gente. Onze 11h33 da manhã, eu já vou lá encontrar as minhas colegas, porque nós vamos começar o SCC Meio-Dia de hoje repercutindo uma informação que ganhou as redes sociais nas últimas horas. Mas antes, claro, liberando o WhatsApp para você conversar com a gente aqui no nosso SBT. Você manda para cá a sua sugestão de reportagem. Aí está o WhatsApp na tela. Vai participando com a gente. Converse conosco aqui no SBT. A sua sugestão de reportagem, opine os nossos assuntos. Pode criticar também, não tem problema. Você que está em Criciúma com a gente nesta sexta-feira, Chapecó, Joinville, Blumenau, o estado inteiro, hein? A grande Florianópolis. Alô, Biguaçu, Palhoça, São José, Santo Amaro da Imperatriz. Vamos juntos até 1h15. Nós já mostramos. Hoje a discussão aqui é liberação das máscaras ao ar livre. Você é contra ou a favor? Você acha que a gente deveria continuar usando máscaras ao ar livre? Conta pra gente aqui, ó, no WhatsApp do SCC Meio-Dia. Daqui a pouco você pode aparecer aqui. A sua opinião pode aparecer ao vivo para todo o estado.
Manda já aqui no SCC Meio-Dia. Vou começar a edição de hoje falando com as nossas colegas aqui do SCC Meio-Dia. A pergunta é, senhoras e senhores, que história é essa de tsunami? Pois é, um vulcão lá de Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, pode entrar em erupção. Informações que se tem da imprensa local, de estudiosos locais, é que este vulcão estava adormecido há décadas e está dando sinais de erupção. E que, se isso acontecer, poderia afetar aqui o Brasil. Ouviu essa história, Maristela? Fernando, é impressionante, né? A gente nunca escutou essa história de tsunami aqui no Brasil. Assim que chegou essa notícia, todo mundo parou e pensou, mas espera aí, que história é essa de tsunami? Vale, não vale? A gente tem que se preocupar, tem que ficar com esse alerta, Sibeli? Tá dando o que falar, né? A gente vê já a repercussão nas redes sociais e a preocupação das pessoas, Exato. né? Tanto que hoje eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, recebi um áudio da minha irmã, que mora na Alemanha. Mano, que história é essa de tsunami? Foi essa a pergunta, que história é essa de tsunami? Vai afetar aí a mãe, você? Que história é essa de tsunami em Florianópolis? Por isso nós vamos conversar agora com o João Luiz Batista de Carvalho. Ele é oceanógrafo e engenheiro, inclusive, para explicar pra gente, né, Sibeli? De fato, existe risco? Há chances disso acontecer? Pois é. Professor, explica pra gente, existe esse risco? É pra ser uma preocupação para quem mora, especialmente aqui no litoral? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo divulgar a ciência. Olha, risco sempre existe, mas ele é muito pequeno, na verdade. Essa é a questão. Nós estamos falando de um evento, uma probabilidade de ocorrência muito pequena. O Oceano Atlântico, ele não é caracterizado por atividade geológica intensa que possa gerar tsunami. Nós estamos diante de um fator mais ainda raro, né? A nossa preocupação, nesse caso, é com a possibilidade de haver um deslizamento na encosta do vulcão, fato que já aconteceu no passado. Um deslizamento da encosta, ele vai causar, se esse deslizamento chegar no mar, ele causa uma onda muito grande. E essa onda, então, se propaga para outros locais, obviamente atingindo principalmente a costa norte do Brasil e Nordeste. Mas, para que isso aconteça, é preciso uma conjunção de fatores que é muito difícil de acontecer. Nós estamos falando de uma probabilidade muito pequena de ocorrência. Professor, a gente fica aqui acompanhando, né, o senhor explicando sobre esse assunto, e nós que somos leigos no assunto, né, Fernando Sibeli, a gente pensa qual que é a relação, né, de um vulcão com um tsunami, ainda mais com essa distância toda, né, que a gente conseguiu ver ali no mapinha. Como é que uma coisa interfere na outra? Como é que isso pode afetar aqui o Brasil, mesmo com essa chance rara que o senhor acabou de falar? Professor, a gente tem até um mapa, vamos ver de novo, né, Maristela? Com tela cheia, viu, irmão? Pra gente ver certinho o movimento, o professor explica pra gente. Professor. Tá bom. Normalmente, os tsunamis, eles acontecem por movimentos verticais do solo marinho. Existe um terremoto no solo marinho, um movimento vertical desse solo, a onda que se propaga, existe uma onda mecânica que se propaga até a superfície e depois essa onda, então, se propaga horizontalmente, chegando nos países, na verdade, nas costas, né, do Oceano Atlântico. É o que aconteceu em Sumatra, por exemplo, em 2004. Esse caso que a gente está falando, esse medo que a gente está falando, ele acontece de uma maneira diferente. Ele acontece a partir de um deslizamento, o que não é incomum. Quem está navegando, por exemplo, no rio, pode acontecer um deslizamento da encosta do rio e a onda que foi gerada por essa encosta do rio virar um barco. Isso é muito comum no Brasil. Né? Ou uma geleira, né? A gente costuma ver os barcos chegando perto de geleira, aquela geleira desmorona e a onda que é formada é exatamente igual a essa onda que a gente está falando aqui. É um evento raro nessas proporções, mas que eles acontecem em menor escala várias vezes em vários locais do mundo, né? Ele não é tão raro assim. Mas a gente está falando aqui de uma possibilidade de um vulcão, que não é... O vulcão, ele por si só, ele não causa um tsunami, na maioria das vezes, obviamente, se ele estiver dentro do mar, pode causar. Mas nesse caso, ele não está dentro do mar, mas se por acaso houver um deslizamento da encosta, fato que já aconteceu no passado, volto a frisar, e se esse deslizamento atingir o mar, a onda que vai ser gerada é uma onda grande. Mas, como volto a dizer, é um evento extremamente raro, só que a grande vantagem que nós temos é o tempo que nós temos para reagir.
Uma onda dessa natureza, ela vai se propagar mais ou menos com 700 km por hora. Isso é mais ou menos, um pouco menos do que um avião voando na superfície, na atmosfera. Então, se a gente imaginar que o ponto mais próximo das Canárias está a mais ou menos 4.500 quilômetros, levaria mais ou menos 6 horas e meia para chegar no Brasil, né? No nordeste do Brasil. Nós não estamos nem falando de Santa Catarina, porque realmente o risco é muito pequeno, mas no nordeste do Brasil. E antes de passar por aqui, ele passaria por uma região que é muito densa em monitoramento de tsunamis, que é a região do Caribe. A região do Caribe tem uma rede de monitoramento muito, muito forte, principalmente depois de 2004, lá em Sumatra, o mundo inteiro fez isso. Já existia uma rede de monitoramento no Pacífico, que foi melhorada, criaram uma rede de monitoramento no Índico e criaram também no Pacífico. O Brasil, inclusive, faz parte dessa rede de monitoramento do Caribe. Então, nós teríamos respostas sobre esse tsunami, né, antes, e a gente poderia se defender, quer dizer, evacuar as pessoas do litoral, causando o menor risco possível. Para a região de Santa Catarina, obviamente, depende aí da altura da onda, né? A gente está falando aqui de um evento, não dá para imaginar qual o tamanho do evento, né? Talvez ou haja alguns problemas de locação de embarcação, as embarcações em marinas tenham que ser realocadas, tal. Não sabemos, não tem como precisar porque não dá para saber o tamanho do impacto. Mas só para dar um exemplo, em 1755 houve um grande terremoto seguido de um tsunami no Atlântico que devastou Lisboa. Há indícios no Brasil de que essa onda chegou aqui causando impactos. Só que em 1755 ninguém percebeu. Quer dizer, não houve relato disso, né? Então, mas houve impactos no Brasil, até o Sudeste existe relato de impacto significativo, ondas com 2 metros de altura, a água entrando aí a 100 metros da costa, né? Isso para um terremoto comum, né? É possível que haja. O que eu digo é o seguinte, o risco é muito baixo, mas é importante haver esse monitoramento. Não se faz um monitoramento à toa, né? Esse monitoramento vai gerar uma preocupação na população, não é uma preocupação para pânico, mas é uma preocupação para estar alerta. É importante estar alerta a esses eventos, porque a qualquer momento a população pode ser convidada a se retirar de um local para fugir de um evento catastrófico. A mesma coisa acontece numa enchente no Vale do Itajaí. A rede de monitoramento serve para apoiar as atividades de proteção à população. Nós só temos a agradecer aqui, né? Uma boa explicação, excelente explicação, deixando a gente um pouco mais tranquilo também com relação a isso. Risco, como o professor falou, sempre existe, é um alerta sem nenhum pânico, Agora, só para a gente fechar, com relação ao vulcão, né? O senhor é oceanógrafo, né? O vulcão está dando sinais. O senhor tem informações com relação a esse vulcão? Existe essa possibilidade? Tem previsão de erupção? Já há avanços, né, desse processo ou ainda não, professor? Nunca há uma previsão de erupção. O que se faz é você monitorar as características físicas desse vulcão. Então, hoje, para você ter uma ideia, o governo da Espanha ainda não emitiu um aviso de erupção do vulcão. O que existe é um monitoramento e perceberam que o vulcão ele aumentou a sua atividade. Existem 4 escalas, né, uma escala com 4 graus, né, de verde, amarelo, laranja e vermelho, por exemplo. Nós estamos no nível amarelo, ou seja, aquele vulcão que estava adormecido passou para o nível amarelo. Existe um pouco mais de atividade, que pode ser uma simples movimentação maior na câmara magmática desse vulcão, que pode não dar em nada, mas pode também evoluir para o laranja, e depois para o vermelho, e depois para um evento catastrófico. Não sabemos. O que se faz é monitorar. O monitoramento é importante, né? Então, hoje, motivo para preocupação? Nenhum, por enquanto. Só saiu do verde e foi para o amarelo. E nós temos hoje tremores da ordem da escala Richter, da ordem de 3. 3 por exemplo, é um tipo de abalo que a gente sente no Brasil, que é uma região que não tem terremoto sério, né? Então, no Nordeste do Brasil, você tem alguns locais, algumas cidades, que quando dá um terremotozinho é de 2 a 3 na escala Richter. Então, não é uma atividade muito intensa. O governo da Espanha continua monitorando, né? Isso, naturalmente, o procedimento normal se houver um terremoto, imediatamente, 3 minutos depois desse terremoto,
há um aviso de tsunami. Ok. Esse aviso de tsunami é passado para todos os países que estão na rede e depois passa por um processo de confirmação do tsunami. Muito bem. Né? Muito bem. Enquanto isso está acontecendo, existem modelos hidrodinâmicos que estão prevendo a altura dessa onda. Se por acaso essa onda passar por algum local que esteja sendo monitorado, existe uma confirmação ou não. Certo. Aí muitas vezes a gente cancela o alerta de tsunami. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo. Gente, sem preocupação por enquanto, conversamos com João Luiz Batista de Carvalho, oceanógrafo e engenheiro, esclarecendo para a gente essa história de tsunami em Florianópolis. Ufa, né? Incrível, né? A explicação do professor oceanógrafo explicando, né, essa atividade, esse monitoramento. Enquanto ele falava, Fernando, eu pensava assim, a gente fica mais tranquilo mesmo por saber, né, que existe todo esse monitoramento, a importância, né, desse monitoramento. Mas, ao mesmo tempo, é assustador ouvir a possibilidade, né, da chegada de uma onda gigante, ele falando das pessoas talvez terem que se afastar do litoral. É algo que a gente vê muito em filme e em outros países, né? E aí começa a ver essa pequena possibilidade no Brasil. Acaba sendo muito curioso também. Mas parece uma realidade tão distante muito mesmo, né? Agora, a Cibele falando, parece que não vai acontecer, mas, como ele disse, existe a chance, mas ainda é muito raro, muito pequeno. E se espalhou feito pólvora, né? Nas redes sociais, as pessoas com muitas dúvidas, por isso a gente fez questão de abrir o nosso jornal hoje, esclarecendo, tirando todas as dúvidas. Gente, risco sempre tem, preocupação neste momento nenhuma. Bora lá! Olha aí, ó, visitantes especiais apareceram na orla de Balneário Camboriú, Marista. No litoral norte, olha só, pelo menos 3 tubarões, isso da espécie martelo recortado juvenis, com cerca de 2 metros de comprimento. Uns baita, gente, baita tubarão. Foram vistos nadando ali, Cibele, junto ao Mole da Barra Sul, um ponto turístico muito popular na cidade. Pois é, bem pertinho, gente, de onde está acontecendo a obra de alargamento da Praia Central. Eles desfilaram, fazendo a alegria de moradores e turistas que passavam por ali, né, Fernando? Olha aí, ó. O tamanho, gente. Como isso não é uma coisa muito comum, não é mesmo? Ali na região, não é muito comum de acontecer ali, a gente foi ouvir um especialista, viu, TP? A gente foi ouvir um especialista para saber o que pode ter atraído esses tubarões e se pode ter alguma ligação com o alargamento também da Praia Central que está acontecendo. São tubarões que estão forrageando, como nós chamamos, estão se alimentando de pequenos animais e estão num período de pausa do alimento. Vão à superfície e ficam num movimento quase que letárgico, fazendo a digestão. Muito provavelmente foram atraídos justamente pelo processo da dragagem. A dragagem da praia, ela remove o fundo. Então ela expôs uma série de organismos que, junto com a suspensão, né, ficaram acessíveis a inúmeros predadores. Pois justamente esses peixes pequenos de fundo, como eu citei, como é o caso do linguado e das corvinas, são presas do tubarão-martelo. Olha aí, a explicação então dos tubarões em Balneário Camboriú. É um alerta, mas que é bonito de ver, né? É bonito. E o especialista dizendo, né, Fernando, que pode sim ser justamente esse processo de retirada ali do fundo do mar para a dragagem que atraiu os tubarões, mas que eles são inofensivos, segundo o especialista. Mas assusta, né? Assusta só de olhar aquele tubarãozão ali. De longe, nas imagens assim na TV fica bonito. Fica bonito. Eu, hein? Tubarões na região de Balneário Camboriú. Ainda hoje, a discussão aqui do SCC Meio Dia, você já participando com a gente. Põe na tela o WhatsApp pro pessoal de casa. Eu quero todo mundo mandando pra cá a opinião. Hoje é dia de opinião, é sexta-feira da opinião, a sexta da discussão por aqui. Quero ouvir. Olha aí, ó. A pergunta é, você concorda da gente acabar com as máscaras ao ar livre? Uma discussão que começou em Brasília, não é mesmo? Por parte do governo, lá no Ministério da Saúde, e a gente quer saber a sua opinião. Máscaras ao ar livre. Podemos encerrar? Pois é. Podemos aposentar as máscaras ao ar livre ou ainda não? Na sua opinião, ainda é cedo? Vai deixando a sua opinião no WhatsApp, porque daqui a pouco você aparece ao vivo para todo o estado. É o nosso telespectador comentarista. Você tem espaço aqui no SBT. Fernando, sério? Você vai botar minha opinião aí? Vem para cá. Tô te falando, acredite em mim.
Agora a gente vai falar de uma ponte que já foi tema, viu, de muitas reportagens aqui no SCC Meio Dia, Sibeli. É a ponte das Goiabeiras, que fica no chamado Caminhos da Neve, na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa ponte continua trazendo prejuízos para os produtores rurais e transtorno para todos que precisam atravessar o rio Pelotas. Pois é, essa semana a ponte foi interditada por causa da chuva, que subiu o nível do rio e destruiu novamente parte da estrutura da ponte. A nossa equipe, claro, esteve lá mais uma vez e mostra agora como está a situação. Vamos ver na reportagem. Nesse vídeo feito por moradores na última terça-feira, nem dá para ver a ponte. O nível do rio Pelotas subiu por causa da chuva e encobriu toda a estrutura. No outro dia, depois que a água baixou, é que deu para ver os estragos. A enxurrada deslocou parte dos trilhos e levou embora os pranchões de madeira da ponte. Ninguém conseguia mais atravessar. Então, mais uma vez, os próprios agricultores da região é que fizeram os reparos da parte que foi destruída. O Patrick estava em São Joaquim e precisava voltar para a fazenda onde trabalha em Bom Jesus, do outro lado da ponte, no Rio Grande do Sul. Só hoje ele conseguiu. Tive que ficar na casa da avó, porque não consegui passar, que ela tinha caído. Né? E aí não conseguiu trabalhar? Não consegui. Tive que ficar para cá. O Éder trabalha no posto da Cidasc, que fica próximo da ponte, e conta que toda vez que chove mais forte, a estrutura, que já é precária, fica ainda pior. E a cada chuva que acontece, que enche o rio aqui, quando dá as enchentes, a ponte estraga, né? E a manutenção dela geralmente é pelos produtores rurais locais aqui, os que realmente utilizam a ponte, né? Caminhões com carga tentaram passar um tempo atrás e acabou caindo a ponte. Ficaram ali engalhados, né? Então o caminhão vazio estava passando, agora com essa chuva provavelmente ficou mais difícil, né? Muitos turistas acabam vindo por aqui guiados pelo GPS, que orienta a atravessar os estados por esse caminho mais curto. Sem saber das condições dessa ponte, eles ficam assustados quando chegam aqui. Eu me assustei, é assustador isso aqui. Realmente eu estou impressionado que a gente não tem informação, não dá para vir por aqui, é muito arriscado. Realmente tem lugares que precisam de mais cuidado ou mais informação, até para os turistas, como o nosso caso, né? Que queríamos aventura, mas não esperávamos tanto. Eles conseguiram atravessar, mas com a ajuda do Éder. Às vezes a gente quer ir devagar, mas não pode ir tão devagar, porque uma hora eu entalei. Tive que dar ré de novo. Tá complicado isso aqui, mas sãos e salvos, né? Muita oração para chegar do outro lado, tá? Só rezando, e olha. Enquanto a gente está aqui fazendo a reportagem, esse já é o segundo casal de turistas guiado pelo GPS que vai passar aqui na Ponte das Goiabeiras. O GPS mandou vocês aqui nessa estradinha. Exatamente, viemos por essa estrada para economizar o tempo. E ó, se deparamos com essa situação. E agora, vamos passar? Vamos encarar. Vamos encarar. Acho que dá, tá difícil, mas dá pra passar. Não tá tão complicado não, mas não é pra carro maior que esse aqui, já não passa não, hein? Caminhoneta fica arriscado. E vocês estão vindo de onde? Mato Grosso, Sorriso. E aí estavam aqui na Serra Catarinense e estão indo pro Rio Grande do Sul? Estamos indo para Rio Grande do Sul agora. Viemos conhecer a Serra do Rio do Rastro e agora vamos para Rio Grande. Então boa sorte aí na ponte. Obrigada. Esse vídeo, feito por um turista sobre as condições da Ponte das Goiabeiras, repercutiu nas redes sociais. O Google te manda por aqui. Olha só a ponte que eu vou pegar, 72 quilômetros, né? Já rodei, o carro tá lá do outro lado. E vamos contar com a sorte para atravessar isso aqui. Ali na frente tá um pouquinho pior. Olha só o tamanho do rio. Ai, ai, ai. Pessoal, que tiver em São Joaquim, quiser vir pro Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, não bota no caminho que o Google vem. Faz a volta lá por Criciúma ou por Lages, mas não venha por aqui, não. Segundo os moradores da região, há anos que a estrutura dessa ponte é precária. Nunca houve manutenção por parte dos órgãos públicos de nenhum dos dois estados. Há 5 anos, a estrutura foi interditada pela precariedade. Mas, para não ficar sem rota de passagem, os próprios agricultores daqui é que ajeitam a ponte como podem. Em 2018, o SCC Meio Dia já mostrava a situação dessa ponte, que serve como escoamento da produção agrícola e é rota do turismo dos dois estados.
A ponte, só esse ano, já caiu 4 vezes, a última em menos de um mês, quando foi gravado esse vídeo. Os moradores levaram equipamentos para tentar arrumar a estrutura. A ponte é uma das únicas formas de acesso. As meninas estudam em São Joaquim, a gente fica naquela. Quando vai chover, já fica apreensivo. Se tá para lá, não pode vir. Se tá em casa, às vezes não passa, né? Então é complicado, muito complicado. A boa notícia é que uma nova ponte deve começar a ser construída ainda este ano. A Prefeitura de São Joaquim já entregou o projeto para a Secretaria de Estado da Infraestrutura e os recursos devem ser repassados em novembro. O projeto prevê a construção de uma ponte de concreto de 160 metros de extensão e que vai custar mais de 12 milhões de reais. É esperança, né? Já tem uma luz, né? Que surgiu uma luz aí para nós e para todos. Então, a esperança que sai a ponte e o término da estrada, né? Ainda chamam de ponte, né, Fernando? Ponte? O improviso que a gente viu ali só em um ano, há anos, caiu 4 vezes. Ponte? Cadê a ponte? Gente, 12 milhões para fazer uma ponte de 43 metros. A Shaina trouxe pra gente agora a boa notícia que em novembro, em 2018, eu já comentava sobre essa ponte aqui. A mesma coisa, sabe o que mudou? Nada! 2018, sabe o que mudou? Nada! Na época, a discussão é Rio Grande do Sul joga para Santa Catarina joga para o Rio Grande do Sul e o agricultor que tem que ficar escoando a produção de um lado para o outro fica chupando o dedo. Onde é que já se viu? O agricultor, além de ter que plantar, produzir, pagar impostos, sofrer no frio, na chuva, no sol, ainda tem que construir a ponte para conseguir tirar o que plantou para vender do outro lado. Gente, não dá para acreditar. Para falar de política, para falar de pactos contra o presidente Bolsonaro, para falar sabe-se lá do quê, Eduardo Leite e Carlos Moisés vivem grudados. Agora, para discutir sobre essa ponte aí não. Olha aqui, destaque do SCC-10. Destaque do SCC-10. Projeto de lei de complemento de recursos para rodovias federais será entregue à Assembleia Legislativa. O projeto já foi aprovado. O governo do estado vai investir R$500 bilhão em rodovias federais de Santa Catarina. E olha como é que tá a ponte. Dá só uma olhada você mesmo. Olha, é ponte. Ponte? Ponte? Você tá vendo ponte aí? Eu não tô vendo ponte. Sabe o que tem que acontecer aí? Uma tragédia. Ah, não, daí vai todo mundo para lá, vai a comitiva para lá para anunciar uma solução. Vai uma comitiva inteira para lá para anunciar uma comissão. 2018, eu estava neste estúdio falando a mesma coisa, ouvindo a mesma promessa. Fios de cobre foram apreendidos em uma empresa de Blumenau. É sim, Fernando, uma operação do PROCON para combater a comercialização de produtos que não oferecem segurança aos consumidores. Você vai ver os detalhes agora na reportagem. O PROCON de Santa Catarina recebeu uma denúncia de que uma empresa distribuidora de materiais elétricos estaria comercializando fios de cobre fora do padrão permitido em Blumenau. A Operação Instalação Segura é uma parceria entre o PROCON do Estado, o PROCON de Blumenau e a Polícia Civil. A principal preocupação é que os materiais apreendidos poderiam superaquecer, gerando assim um grande risco de incêndio na empresa. Esses fios podem ocasionar acidente, incêndio em propriedades se comercializados. Os fios foram recolhidos e o estabelecimento foi autuado. A quantidade retirada do fio no estabelecimento vão ser recolhidas e são levadas a um depósito da Prefeitura através do PROCON, que ficarão aguardando futuras decisões. Foram 1.293 rolos, sendo 171.400 metros de fios. Esses produtos apreendidos devem ficar aos cuidados do PROCON da cidade até a fiscalização do inquérito policial. Aí, ó, fios de cobre apreendidos. E observando a qualidade, né, Fernando? A gente fala fio de cobre, a gente fala aqui muito em relação aos furtos, né? Que a gente mostrou várias vezes aqui. E a operação da polícia em relação a isso também da Guarda Municipal. Agora o PROCON está olhando um outro lado, que é a qualidade dos fios que acabam sendo distribuídos. E também precisa ser observado porque isso pode causar danos e muito perigo nas instalações.
Então tem que ser aprovado, né, pelo Inmetro, tem que estar dentro das regulamentações para poder passar. Curto-circuito, né? Péssima qualidade, pega fogo. Perigo. Lembram do caso do professor que foi preso pelo STF? Daqui a pouco a gente vai trazer novas informações com relação a isso. O professor da Serra Catarinense foi preso por determinação do Supremo. Já, novas informações com relação a este caso. Agora, tanto se fala em vacina contra o coronavírus que até esquecemos das outras doenças, das outras vacinas que estão disponíveis aí na rede pública. E são tão importantes, né? Dados divulgados pelo Ministério da Saúde acendem um alerta. Todas as vacinas do calendário infantil, todas estão com a cobertura abaixo do recomendado. A caderneta de vacinação do Isaac em dia é prioridade do papai Márcio. Tudo em dia. É muito bom, né? Para as crianças é excelente essa vacina. Somente com a vacina é possível prevenir algumas doenças que já afetaram o país. Então é muito importante que os pais mantenham as cadernetas das crianças atualizadas, completas, para que a criança esteja protegida e também a sociedade como um todo, por conta da vacinação de rebanho, né? Então quando a gente protege a criança, a gente acaba protegendo a sociedade de maneira geral. Nas décadas de 80 e 90, a cobertura vacinal cresceu no Brasil e nos anos 2000 atingiu a estabilidade. Mas o cenário mudou bastante e nos últimos anos a vacinação regrediu no país, mesmo com as vacinas disponíveis no SUS. Com a pandemia, a situação ficou ainda pior. As pessoas têm a falsa segurança de que a doença parou de circular e que não precisa mais da vacinação. Outro fator que a gente vê hoje é a circulação também das notícias falsas, né? As fake news. As taxas de vacinação preocupam. No Brasil, a cobertura da vacina contra a poliomielite, doença grave que causa paralisia, por exemplo, estava em 98% em 2015, mas caiu para 76% em 2020. Em Santa Catarina, os números eram melhores. Em 2015, a cobertura era superior a 100%. No ano passado, também caiu para 88%. E o número segue em queda neste ano. Até o dia 14 de setembro, a cobertura vacinal não chegava a 82%. Outra vacina que preocupa é a tetravalente, que protege bebês e crianças contra doenças virais como sarampo, cachumba, rubéola e catapora. A cobertura em Santa Catarina, em 2015, era de 80%, caiu ainda mais. Em 2020, ficou em 60% e neste ano, os registros até 14 de setembro mostram que apenas 31% das crianças foram vacinadas. Os níveis recomendados para essas vacinas são acima de 95% para evitar surtos das doenças. O sarampo é um bom exemplo, na verdade, né? A gente tinha ele eliminado, né, controlado no Brasil, mas recentemente, né, há poucos anos atrás, a gente teve um surto grande, em Santa Catarina, inclusive, porque encontrou-se pessoas não vacinadas. E a gente corre esse risco a qualquer momento, porque a gente já tem casos no Brasil novamente. Para vacinar, não é preciso consulta médica, as doses estão disponíveis na rede pública. Basta os pais ou responsáveis comparecerem em alguma unidade de saúde com a criança e a carteirinha de vacinação. É tão importante, né, essa imunização, não dá para descuidar, né, Fernanda? Ainda mais quando a gente fala de criança. Quando não tem, a gente quer. Aí quando tem, a gente esquece. Olha aí, dá uma conferida aí como é que tá a caderneta de vacinação da criança aí, pra gente não deixar doenças retornarem como foi o sarampo. É, muito erradicado triste, há anos, né? E agora a gente está voltou para o descuido da vacina. É isso aí. Bora lá. O caso de uma saudação nazista feita por adolescentes em uma escola de Criciúma está sendo analisado agora pelo Ministério Público de Santa Catarina. A Polícia Civil terminou essas investigações e encaminhou o inquérito para o Ministério Público. O Marco Burgo vai atualizar para a gente os detalhes, olha só. Aqui no sul do estado, a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso onde alunos do 9º ano da SATIC fizeram uma saudação nazista. Isso aconteceu em agosto. Na época, a SATIC suspendeu 3 alunos e deu advertência para outros 3 alunos. Como são menores de idade, os alunos não vão responder criminalmente, mas o Ministério Público quer entender um pouco mais do caso e saber da postura do ensino da SATIC quanto
quanto aos alunos para garantir aí os direitos da criança e do adolescente, né? Nesse caso, são adolescentes do 9º ano que fizeram essa saudação. Na época, a SATIC lançou uma nota dizendo que apologia ao nazismo é crime e que iria suspender os alunos, como acabou acontecendo, né? 3 foram suspensos e outros 3 foram advertidos. A gente vai continuar acompanhando esse caso agora sob análise do Ministério Público aqui no sul do estado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Marco. A gente segue acompanhando por aqui também. Quando aconteceu esse caso, li muita coisa, inclusive da imprensa de Criciúma, né, onde comecei minha carreira, onde busco muitas inspirações, e algumas informações me chamaram a atenção com relação a uma brincadeira. Estão levando a sério uma brincadeira. E aí, Cibele, eu tenho uma opinião e eu vou pedir licença para discordar. Porque a gente tem esse costume, e eu me incluo, de ofender as pessoas e depois dizer que é brincadeira. De ofender as pessoas e depois dizer, mas isso era só uma brincadeira. E a gente faz isso a vida inteira. A gente tem essa bengala da brincadeira para falar o que quer, ofender quem a gente quiser, magoar quem a gente bem entender e usar a bengala da brincadeira. Se não der o exemplo, a gente vai continuar. Começando na brincadeira e terminando nos casos de racismo, nos casos de violência contra a mulher, nos casos de homofobia, xenofobia e tantos outros crimes que a gente assiste diariamente no Brasil. Sim, Fernanda, e a maneira como isso foi tratado lá, né, com tanta seriedade, a seriedade que merece, né, o caso, com certeza foi pensando justamente nessa lição, em deixar claro para os outros estudantes, para as outras crianças, né, que estão crescendo ali e aprendendo com os estudantes mais velhos, que isso não é brincadeira, não pode ser brincadeira, vira caso de polícia, o Ministério Público está analisando, porque é crime, então não dá para brincar com o que é crime, não dá para brincar com o que causa dor ainda hoje para muita gente, é uma marca eterna na humanidade. Então não tem como fazer brincadeira com isso, por isso que o assunto não passou batido, não vai passar batido. E repito, se pedirem para fazer uma redação, 2 páginas sobre o regime nazista, não fazem. Não sabem fazer. Então vão criar vergonha na cara. A grande SATIC fez o que tinha que ser feito. E o exemplo tem que vir não só da instituição, de casa, de todos nós. Não se brinca quando a gente ofende uma pessoa. E ponto final. E não tem discussão com relação a isso. Seguimos por aqui. Você já viu aqui que, além da carne e do frango, o ovo agora também está mais caro. Pois é, e o ovo que sempre foi uma boa opção para substituir essas outras proteínas, né? Só que assim, a produção do ovo também cresceu. Normalmente, quando a produção cresce, o produto fica mais barato. Só que os custos para manter as granjas é que aumentaram demais. Nós falamos com você já aqui sobre isso. Esses insumos estão mais caros e, claro, pesa muito no bolso, né, Fernando? É verdade. O consumidor está sentindo na hora de passar no caixa. Vamos ver a situação na reportagem de Sueli Skelsen. Só lembranças, só lembranças. É assim que tá quem viu o preço dos alimentos subirem nos supermercados. Foi aí que muitos recorreram ao ovo. Segundo especialistas, o consumo do ovo aumentou no Brasil e, consequentemente, a produção também. 1,15% no semestre e se aproximou de mais de 1,5 bilhão de dúzias, de acordo com os dados recentes do IBGE. E é aqui que começa todo o processo de produção. São 32 mil galinhas somente nesse galpão, que são monitoradas diariamente, incluindo a ração com todas as vitaminas necessárias, para garantir que esse ovo chegue com qualidade ao consumidor. A minha função aqui dentro da empresa é de responsabilidade técnica. Então eu dou assistência desde a parte do recebimento dos pintinhos, que é a parte da defesa animal, onde tem todo o cuidado com a vacinação, com o ambiente desses animais, água, controle de temperatura, controle da ração, até o momento do recebimento desses ovos, né? Então todos os ovos, eles vêm aqui por esteira para dentro do beneficiamento. A gente tem uma parte ali no fundo que chama a parte da ovoscopia, onde um manipulador capacitado, ele é treinado para estar avaliando os ovos que não são passíveis de serem consumidos, então eles são separados naquele momento.
e só os ovos que estão enquadrados dentro da legislação é que continuam. Mas o aumento da produção quer dizer que as granjas estão lucrando? A resposta é não. Se de um lado a quantidade de ovos cresceu, de outro os custos da matéria-prima também tiveram um aumento significativo esse ano. Grande parte do valor gasto para manter uma granja é com a ração. E como o preço do milho disparou, os produtores aqui vivem tentando equilibrar as contas. É um ciclo, né? Um setor sempre depende do outro. Então, assim, isso já começa com o preço da matéria-prima, que hoje a gente sabe que, de uma forma geral, todo mundo está pagando um preço bem, digamos, fora do comum, né? O preço também das embalagens que nós compramos, que vem do papelão, né? Tanto as próprias dúzias, né, quanto as próprias bandejas, e também o preço da caixa de papelão, né? Blumenau tem 3 granjas de médio e grande porte em funcionamento. O ovo é um produto sensível para trabalhar, principalmente por ser perecível. Por isso, a qualidade e o valor que chega ao mercado levam em conta também outros fatores. É uma coisa que vem lá de trás, que leva meses, né? Às vezes, dependendo o ciclo, o lote da galinha, muitas das vezes nós temos que programar. Então, o que acontece de uma forma geral? Às vezes os avicultores, eles fazem um alojamento das aves, daí tem a produção de ovos no mercado, né? Aí começa a acumular muito ovo. Aí o que acontece? Automaticamente, às vezes, o avicultor ele tem que fazer o descarte das aves, porque está começando a sobrar muito ovos no mercado de uma forma geral. Aí daqui a pouco ele faz o descarte, daqui a pouco o que acontece? Começa a faltar ovo no mercado, automaticamente o preço do ovo sobe. E a gente mostrou aqui pra você, né? Subiu a carne, subiu o frango, subiu o ovo, teve aumento no milho e por isso agora também na produção dos ovos é um efeito cascata. E claro, sempre sobra, né, Maria, pro bolso do consumidor, que já tá sentindo tanto, né? Tantos aumentos. Né, Sibeli? Tá tudo subindo, preço subindo, agora o ovo também, gente, não dá trégua, né? Vamos para a previsão do tempo, Sibeli? Vamos lá. Sexta-feira de chuva, gente, com alerta de temporal aqui em Santa Catarina. Olha só a cidade de Chapecó. Teve queda de granizo já pela manhã e esse fenômeno aí, ó, foi registrado em vários bairros da cidade, inclusive deixou algumas casas destelhadas. Mas até agora nenhum prejuízo de fato, né, gente? E o aviso continua também para as regiões do centro-leste do estado. A chuva vem de forma mais intensa, com risco para alagamentos, deslizamentos e até enxurradas, né? E as temperaturas, como vocês podem ver, não sobem muito, com exceção da região oeste, que a gente viu esse granizo aí, que deve chegar a 24. No restante do mapa, ó, meio oeste a máxima é de 20, Planalto Norte não passa de 15 hoje, na Serra 14 é a máxima. No sul, 18, Grande Florianópolis também. Olha no Vale, amanheceu com 12, não passa de 17, também com esse tempo chuvoso. E no norte do estado, a máxima é de 20 graus. Para o final de semana, instabilidade continua aqui no estado. No sábado, o tempo ainda vai ser de chuva, temperaturas mais amenas. E aí, para o domingo, o sol volta a aparecer aqui no estado, mas com muitas nuvens. A chuva ela permanece em cidades do sul e também do litoral. E as temperaturas sobem principalmente no oeste e no meio oeste, onde pode, no domingo, registrar máximas aí acima de 30 graus. Olha aqui Chapecó no domingão com sol, máxima de 32. Joaçaba chega a 31 no meio oeste, também sem chuva, tempo seco. Rio Negrinho no Planalto Norte, também com esse tempo um pouco mais seco, chega a 26. Pomerode no Vale, 25. Criciúma pode ter uma chuvinha no domingo, para encerrar o fim de semana. Máxima de 25. Lages com tempo mais seco, chega a 25, também dá uma boa aquecida por lá. Floripa ainda pode ficar esse tempo chuvoso, mas com aberturas de sol, podendo o tempo secar no fim do domingo. Máxima de 24 e Araquari, no norte do estado, mínima de 18 e máxima de 22 graus. E olha, no oeste do estado, o granizo, gente, prejudicou o trabalho na lavoura. Esse granizo que a gente mostrou aqui, não tiveram feridos, né? Mas a gente mostra os prejuízos para vocês. Além disso, em Chapecó, casas foram destelhadas. Uma nuvem muito grande escureceu completamente a cidade na manhã de hoje. Vamos ver na reportagem da Andriele Zamboni.
Luzes acesas nos postes e uma escuridão. A imagem que você está vendo não foi gravada à noite, e sim às 8h45 da manhã de hoje. Uma nuvem preta passou por Chapecó, mudando a paisagem e assustando moradores. Eu pensei, será que estamos fazendo um plantão noturno aqui? Será que eu já fui para casa ou não? Escureceu tudo, simplesmente. Foi assustador? Foi, todo mundo aqui estava prestando atenção, aí foi. Mais cedo, por volta das 6 horas da manhã, o município registrou granizo. As pedras de gelo ficaram acumuladas. Em alguns bairros, casas foram destelhadas com a força do vento. Na agricultura, o granizo também trouxe prejuízos. Isso daqui, ó, se foi a minha safra de uva. Seria de colher umas 100 toneladas, não vai dar 5.000 quilos. Então, certamente, as perdas são significativas e alguns relatos, alguns produtores nos relatavam que vamos ter prejuízos na cultura do trigo de mais de 30% a 40%. Também tivemos incidência em pareirais de uva, onde um produtor nos relatava aqui que terá mais de 70% de perdas, né, lá na linha alto da serra, onde também foi uma outra linha que foi afetada pelo granizo e pelos ventos dessa semana. Também na linha Caravaggio também tivemos incidência de pedras. Apesar da estabilidade agora, a previsão é de mais chuva. Em 24 horas, choveu o acumulado de 30 milímetros. A previsão para o fim de semana é que chova o acumulado de 60 milímetros. Chuva positiva para encharcar o solo, que vinha de um histórico de estiagem. Mas o alerta segue para granizo, temporais e ventos fortes. E com tanta estabilidade, não dá para esquecer o guarda-chuva em casa. Permanece o alerta, nós teremos chuvas até o final de semana. O alerta é isso, se pode ver, o dia está bonito, está ensolarado. Quem diria que há meia hora atrás a gente estava numa escuridão total, né? Então são nuvens, chuvas torrenciais que vão decorrer essa semana ainda. Então, neste momento, ao observar a alteração do tempo, procure um local de seguro, que seja no carro, que seja na sua casa, evite a exposição em área aberta, descargas atmosféricas. Esse é o alerta principal. Mantenha-se protegido, não faça reconstrução em hora de chuva, porque temos que evitar novos acidentes. Esse tempo está mais indeciso do que eu. Entrei ali dentro, quando voltei já estava claro. Voltamos, escuro, claro, escuro. Não se decide, está igual eu. E agora um solzinho. Graças a Deus, né? Vai melhorar esse tempo agora. Tá taurino esse tempo em Chapecó. Pois é, região oeste bastante afetada. Mostramos aqui a preocupação, os investimentos, poços artesianos para tentar resolver o problema da falta de chuva lá no oeste. Andriele Zambonin trazendo pra gente o detalhe na reportagem meio-dia e 16. Meio-dia e 16. Você com a gente aqui. Atenção, piazada! Daqui a pouco, os detalhes da vacinação nos adolescentes. Pois é, tem cidade já vacinando adolescentes com 12 anos com comorbidades, 16 anos para cima, aí adolescentes sem nenhum tipo de comorbidades. É o caso de Florianópolis, Grande Floripa. Segura aí já os detalhes, como é que tá a vacinação em Florianópolis em adolescentes. Aliás, eu vou região por região mostrar como é que está a vacinação nesta turma, nos adolescentes, nesta nova faixa etária, neste novo grupo. Região Sul, Norte, Vale do Itajaí, Oeste, Grande Florianópolis. Segura aí, vacinação contra o coronavírus nos adolescentes, assunto de daqui a pouquinho aqui no SCC Meio-Dia. Mas agora, uma mulher de 25 anos morreu em um acidente de trânsito depois de ter sido esfaqueada. Olha só, Fernando, que situação para uma família, né? O caso aconteceu nesta sexta-feira na cidade de Fraiburgo, no oeste do estado. A mulher, ela tinha sido esfaqueada por um homem, foi socorrida pelos pais dela e aí no caminho para o hospital, na SC 452, eles acabaram colidindo com um outro carro. A jovem morreu no local. O SAMU conduziu os pais para o hospital, enquanto o corpo já teve que ficar ali no local até a chegada do IGP. O homem de 26 anos que conduzia o outro veículo envolvido nesse acidente teve apenas ferimentos leves.
O motivo e o autor da facada ainda estão sendo investigados. Agora imagina, Fernando, o desespero dessa família tentando socorrer a filha, a jovem de 25 anos, que havia sido esfaqueada. Eles corriam para o hospital, né? Pegaram a SC, tentando salvar a vida da filha, e aí acabaram se envolvendo em um acidente. Ela não resistiu, já estava ferida, acabou morrendo no próprio local. Inacreditável, né? Leva a facada, os pais tentam socorrer, se envolvem no acidente e aí ela acaba perdendo a vida num acidente de trânsito. Olha, infelizmente, né, nossos sentimentos a esta família. Cláudio Prisco Paraíso chega daqui a pouco com os detalhes da política para você aqui no SCC Meio Dia. Cláudio Prisco vai fazer uma avaliação do cenário político e sim, já o pleito eleitoral de 2022, as articulações políticas para o ano que vem. Interatividade agora, estou te convidando a participar aqui do nosso SCC Meio Dia nesta sexta-feira. A pergunta é simples, com base na discussão que está acontecendo lá em Brasília, deixar de usar máscaras ao ar livre. Pois é, qual é a sua opinião com relação a isso? Conta pra gente aqui no WhatsApp do nosso SCC Meio Dia. Você é contra ou a favor? Já estamos aí, né, liberados? Já estamos na hora de deixar aí, de utilizar a máscara em locais abertos ao ar livre? Ou, na sua opinião, ainda não é hora? Devemos continuar utilizando este EPI em locais públicos e ao ar livre? A opinião é sua. Deixa aqui, conta pra gente. Agora a gente vai falar de um assunto muito legal que vai trazer alegria pra gente aqui no SCC Meio Dia. Depois de muito tempo aí afastados por conta da pandemia, não é mesmo? Um trabalho muito importante, eu diria importantíssimo, volta a ser realizado no Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na capital, hein, Maristel? É isso mesmo, Fernando. São os agentes do riso que, depois de 1 ano e meio fazendo trabalhos remotos, voltam agora a se apresentar presencialmente e alegrar ainda mais, né, a vida das crianças lá no hospital. A gente vai ao vivo agora com o Arlis. Quem que tá lá ao vivo? O Arlis Amaro, para falar sobre esse assunto. Bom dia, Arlis. Quer dizer que você tá com esse pessoal animado, é isso? Bom dia, Maria. Pra lá de animado, estão voltando com tudo, viu? Os agentes do riso. Tô aqui com o Dr. Billy, que já tá aí paramentado para voltar a visitar a criançada no hospital. E também com a Greta Pansqueta, que já está se penteando aqui, fazendo um penteado especial para fazer essa visita que, como você comentou, é muito importante, faz toda a diferença. Dr. Billy, quanto tempo parado sem entrar no consultório? Tá, bom, vou falar então. Fala bastante, só fala que nós estamos voltando agora, que a gente ficou 1 ano e meio sem entrar no hospital, hein? Por causa da pandemia. Tá bom, eu vou falar. E tem mais coisa para falar, né? Tem assim, ó, olha só, a gente já voltou, só que não tá atendendo dentro dos quartos, que não pode, né? Nós estamos na área de sol, abrimos consultório assim na área de sol. Na área de sol? E com o tempo de chuva, assim, como é que faz? Eu falo, porque eu treinei, tá? O papel deve estar aqui em algum canto, eu treinei pra poder falar. Acho que o Billy não tá achando o papel. Greta, como é que é esse retorno aí? Vocês estão voltando agora para visitar as crianças no hospital. Um trabalho muito importante, né? Levam alegria. Como é que é a carinha das crianças quando vocês chegam lá para fazer essa visita divertida aí? Olha, ela sempre recebe a gente assim com um olhar brilhando assim. E eu acho que depois de tudo isso, né, dessa pandemia, deles quietinho no quarto sem poder receber visita, poder brincar, ver a alegria chegando, assim, ó, eles ficam com os olhos assim, ó, querendo curiosidade, sabe? É maravilhoso. Quanto tempo que o projeto ficou acontecendo de forma online, hein, Greta? Ele ficou 1 ano e meio, a gente estava em atividade em março de 2020, daí a gente teve que parar, né? E daí a gente, como é que a gente vai atender? Como? A gente pensou, tava falando dos negócios assim de internet, celular, WhatsApp, a gente ligava para as crianças. Então a gente fez alguns plantões virtuais. Chamada de vídeo e tudo? Chamada de vídeo e tudo, assim, ó. Que moderno. Moderno, não é tipo televisão. Tia adorado, pode fazer isso. Usa na tela assim, ó. E agora, Billy, de volta aos consultórios, aos hospitais. Agora o negócio vai. Muita palhaçada. Eu tenho que falar um negócio lá que eu esqueci, mas é isso, entendeu?
é muito palhaçada. A gente faz o que a gente faz, entendeu? Muito legal. Tá aí, gente, ó, eles voltando agora. Greta, tentar falar sério agora um pouquinho, né? Agora é um projeto que faz toda a diferença no tratamento das crianças que estão lá no Hospital Infantil Joana de Guzmão, né? Recebem vocês de braços abertos e a partir de agora vocês fazem visita como? Semanal, mensal, como é que funciona o projeto? A gente vai semanalmente até dezembro, vai ser 20 plantões e a gente está atendendo elas na área de sol, a gente monta um consultório assim, brinca, se diverte, assim. Somos 12 palhaças e palhaços que a gente se reveza para mudar as carinhas lá e todo mundo ver a gente e poder brincar. Que legal, gente. Tá aí, ó, trabalho voluntário. Esses voluntários se reúnem então para levar alegria para essas crianças, ajuda no tratamento, leva alegria para todo mundo. E agora é isso, ó, Agentes do Riso de volta com tudo, fazendo a visita, levando alegria para a criançada que precisa de um pouquinho de carinho, um pouquinho de alegria em momentos que são nem sempre tão bons, né? Ali no hospital, fazendo seu tratamento, mas com a alegria deles fica tudo muito mais fácil. Agentes do Riso de volta aqui em Florianópolis. Maria Esther, volto contigo. Muito bom, Arles. Obrigada, viu, pessoal da Agentes do Riso, né, que agora estão voltando com esse trabalho, como eles disseram, importantíssimo, né, aí no tratamento das crianças. Valeu, galera. Obrigada, viu? Tudo de bom pra vocês. São os queridos eles, né, Fernando? Eu brincava com eles. Sabe que eu passei a minha infância dentro desse hospital aí, né? E eles, ó, fazem um trabalho muito legal há anos lá, a criançada brinca, desenha, a gente já fez matéria lá, eles chegam no quarto e eles não animam só as crianças, eles animam também as famílias, os acompanhantes, é muito legal. Olha aí, ó. Que bacana! Agentes do Riso! Vai, Arles! Brinca com eles, Arles! Solta aí! Isso, quero ver. Maria Esther, vamos ver se você é boa de piada. Deixa a trilhinha aí. Vamos ver se você é boa de piada, Maria Esther. Conta uma piada pra mim nesta sexta-feira. Não sou boa de contar piada, não, Fernando. Vou contar uma piada pra você, então. Olha lá vem. Eu sabia que ele tava só semeando, entendeu? Vou contar uma piada pra você. Conta. 2 pássaros vinham voando. Aí um falou, eu vou desviar do sino. Aí o outro, eu também. Ô, gente, ainda bem que ele é apresentador, entendeu? Porque se ele fosse humorista, tava lascado. É bom ou não é? Tava na Rua da Amargura. Na Rua da Amargura. Tchau, Maria. Muito boa. Vamos, Nereu. Desculpa, Nereu, te peguei desprevenido. Bora lá. O Fernando vai rápido assim, daí o pessoal depois fica brigando com o Fernando. Nereu Filho comigo na câmera 1, o experiente Nereu Filho. Só não pode pegar ele desprevenido. E o Marley tá comigo na câmera 2. Vamos lá. O governador Carlos Moisés está em Joinville neste momento e vai anunciar recursos para obras na região norte do estado. Uma delas é a ordem de serviço para a ligação entre o eixo industrial. Então, bora lá conversar com o nosso David Sacramento, que está ao vivo em Joinville, para trazer para a gente todos os detalhes desta informação. David Sacramento, que o governador já anunciou. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todos que acompanham o SCC Meio-Dia. É isso mesmo, o governador Carlos Moisés veio até Joinville, participou de um ato na manhã de hoje que aconteceu em um teatro de uma universidade particular que fica no bairro Anita Garibaldi, onde ele aproveitou para anunciar alguns recursos que serão destinados para diversas cidades aqui do norte de Santa Catarina e também diversas áreas que serão contempladas. Entre esses investimentos está a assinatura da ordem de serviço e interseção entre o eixo industrial, quilômetro 3+500, na Serra Dona Francisca. No elevado Hans Dieter também, obras essas no valor de 15 milhões, que são bastante aguardadas aqui pelos moradores da região norte do estado. Carlos Moisés assinou o contrato também para a revitalização do pavimento da SC 415, trecho Araquari-Barra do Sul. O governador Carlos Moisés aproveitou esse encontro também com a imprensa e com outras pessoas, políticos aqui e empresários da cidade para poder falar sobre a situação da Serra Dona Francisca. Os motoristas reclamam que a serra tem muitos buracos. Então, assim como outras serras estão recebendo recursos, ele também está falando sobre a importância da pavimentação da Serra Dona Francisca. O que foi se falado nessa reunião hoje? Que o local está se pensando uma capacidade para os motoristas que acessam o local ou até mesmo uma rota alternativa.
O governador anunciou também aqui para Joinville um Palácio das Orquídeas no valor de R$5 milhões, que serão destinados para esse palácio e que vai com certeza contemplar o turismo aqui da maior cidade do estado. Nós vamos acompanhar aí a fala do governador Carlos Moisés. Hoje a nossa intenção primária é de fato intervir no aumento de capacidade desta rodovia e da serra como um todo, da rodovia Dona Francisca, até Campo Alegre, né, desde Joinville até Campo Alegre, é obra para mais de R$1 bilhão, para mais de R$1 bilhão certamente. Mas é um desafio para o nosso governo e esse é o pensamento de futuro para esta serra e para esta rodovia. Por agora, nós precisamos fazer uma recomposição funcional. Para além do tapa-buraco que é feito diuturnamente, nós vamos fazer uma recomposição funcional. Em cerca de 6 meses a gente já vai poder ter, até o final do ano, a ordem de serviço para começar os trabalhos. Nós alinhamos com o prefeito um desejo antigo dele também e de alguns atores do nosso governo de contemplar Joinville com esse equipamento muito semelhante a que tem em outros lugares que a gente já visitou. No Paraná, em Curitiba, nós temos na região do Horto ali um equipamento muito semelhante, que é como se fosse uma grande estufa, né, para que a gente possa produzir, cuidar das orquídeas e que as pessoas possam visualizar de fora e de dentro, entrar no equipamento, enfim, um espaço dedicado a essa prática tão bonita e que atrai tantas pessoas para a cidade de Joinville. Hoje o prefeito vai levar o governador em vários locais da cidade para justamente um dos pontos relacionados a 2 pontes. Uma com investimento de cerca de R$4 milhões e outra de 9 milhões. Para que aí, a partir daí, a gente possa analisar esses projetos e ver de fato se caber dentro daquilo que está dentro do planejamento estruturante de mobilidade de Joinville, nós vamos estar dando prosseguimento. Disse aí o secretário de Infraestrutura, hoje à tarde, o prefeito Adriano Silva, junto com o governador Carlos Moisés, vão visitar alguns locais que estão sendo mapeados para o desenvolvimento de projetos aqui em Joinville. Por exemplo, algumas ruas que serão aplicadas pontes aqui, como a exemplo dessas, ruas Plácido Olímpio de Oliveira e Anêmonas. Então, essa visita do governador com o prefeito Adriano Silva vai ser para hoje à tarde, continuando então a agenda do governador aqui em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Boa, David. Muito obrigado pelas informações. Acompanhando, então, essa agenda de trabalho do governador Carlos Moisés na região norte do estado. Este é David Sacramento, de olho na informação. Vocês que me acompanham aqui no SBT nesses 9 anos, vocês sabem, não é mesmo? Fernando mostra aqui, os nossos repórteres estão por toda Santa Catarina. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. E a gente critica mesmo. Quando tem que cobrar, a gente cobra da mesma forma. Agora, com a mesma sinceridade que eu tenho com vocês aqui todos os dias. Gente, o volume de obras que esse governo do estado está entregando, região por região, é algo inacreditável, né? Esse modelo técnico de trabalho que o governo do estado está implantando e os resultados na arrecadação e na forma de economia gerando superávit, ou seja, sobra no caixa, é algo inacreditável, viu? Registro feito. Registro feito. Acho que quando a gente tem que criticar, agora quando tem que elogiar também não tem que ficar se escondendo. Inacreditável. Muito bom. Parabéns ao governo. O Ministério Público de Santa Catarina deve entrar com uma ação contra o prefeito de Chapecó. Ele pode ser processado por improbidade administrativa. Vamos falar então com Andriele Zambonin, que tem mais os detalhes. Por qual motivo, hein, Andriele? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Isso mesmo. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar as condutas dos gestores aqui de Chapecó no combate à pandemia de Covid-19. De acordo com o documento do Ministério Público Federal, será investigada uma possível improbidade administrativa. O Ministério Público Federal embasa o documento do inquérito civil em ações como a flexibilização das medidas de distanciamento social, a ampliação do horário de funcionamento de determinados estabelecimentos, entre outras condutas. Além disso, o Ministério Público Federal considera que Chapecó liderou o ranking de municípios com maior número de contaminados em Santa Catarina nos primeiros meses de 2021. Ficou determinado, então, que sejam identificados todos os medicamentos que compuseram o kit Covid aqui em Chapecó.
Além disso, deve ser informado o custo destes medicamentos mensal. Por enquanto, o processo ele segue em sigilo e o prefeito aqui de Chapecó informou que deve se pronunciar nas redes sociais sobre esse fato. Ele deve responder aí a essa investigação do Ministério Público e dar informações quanto às atitudes tomadas no combate à pandemia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Andriele, muito obrigado pelas informações. Ministério Público, então, monitorando, fiscalizando as compras durante a pandemia da Prefeitura de Chapecó e pode abrir investigação contra o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Vamos lá, conversar com Cleiton Ramos. Deixa eu trazer ele para a conversa. Assunto: maré alta no Morro das Pedras, sul de Florianópolis. Agora, o TRF4 está aumentando a multa de R$1.000 para R$5.000 por dia no atraso da adoção de novas medidas para proteger aí as casas por conta da erosão. Cleiton Ramos, na chuva, traz os detalhes. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Fernando. Quem nos acompanha, olha, está chovendo muito aqui no sul da ilha nesse exato momento. Temperatura também acabou despencando. Agora nos bastidores está fervendo o caso aqui do Morro das Pedras. Isso porque o TRF4 de Porto Alegre aumentou de R$1.000 para R$5.000 a multa diária. Entende o TRF4 que houve uma inércia, ou seja, a prefeitura não tomou medidas cabíveis e necessárias para conter o mar quando ele subir novamente. Agora, como a gente está vendo aqui no fundo, ele deu uma recuada, mas os moradores ainda estão preocupados. Eu aproveito para conversar com a Cíntia Sens, que tem sido uma voz ativa aqui da comunidade em relação a esse assunto. Vou pedir para você virar um pouquinho. A Cíntia está aqui se protegendo da chuva, como a gente também. Cíntia, obrigado pela participação e por nos atender. A prefeitura tem comparecido aqui, agora um aumento nessa multa de R$1.000 para R$5.000. Qual o cenário até agora aqui? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Tudo bem? Então, Cleiton, infelizmente a gente continua assistindo o mesmo cenário, né? Nada foi feito até o momento. A prefeitura, o município não tomou nenhuma medida, sequer colocou um bag na praia até agora, nada. Toda a iniciativa para tentar conter a energia do mar e impedir, né, que os destroços caiam na praia tem sido feita pelos moradores. E justamente como você falou, por essa inércia do município, pelo descumprimento da decisão judicial principalmente, o desembargador do TRF4 entendeu de atender a nossa solicitação e majorar o valor da multa diária do município de R$1.000 para R$5.000. O mar tem subido aqui constantemente, a gente percebe agora que ele deu uma recuada. O mar, ele tem momentos em que ele recua, mas tem momentos, como você pode ver a marca na praia. Essa noite ele subiu, bateu nos bags novamente. Cada vez que ele bate nos bags, os bags trabalham, né, com a energia, com a pancada. Ele acaba lavando os bags que estão mais embaixo, o que desestabiliza os que estão em cima. E a preocupação é sempre a mesma. Eu vi que está formando um novo ciclone no Uruguai. Cada vez que a gente vê essas intempéries aí do tempo, a gente já fica preocupado, porque nós continuamos vulneráveis, infelizmente. Certo, obrigado pela participação. Tomara que tenha um desfecho, porque já está assim há muito tempo, né? Foi em que mês? Foi em junho? Foi em junho, nós estamos passando por isso desde o mês de junho. A multa está contando desde o dia 1º de julho. Antes você já gastou fazendo proteção ali por conta própria? Eu me lembro que você tinha falado uma vez em torno de R$32.000. Isso foi na última vez que você veio, né? Como a colocação de bags ela é contínua, ela é diária, pode saber que esse valor já subiu. Infelizmente também porque houveram alguns bags que foram cortados com estiletes por vândalos, e aí isso faz com que a areia seja lavada e a gente tenha que repor mais bags. E isso é uma coisa diária, contínua e infinita, então a conta nunca acaba, ela só aumenta. Obrigado, viu, Cíntia, pela participação. A gente torce aí para que tenha um desfecho feliz e uma solução seja encontrada, né? Estamos esperançosos de que agora com a majoração da multa, o município dê exemplo e cumpra a ordem judicial de maneira correta. Cíntia Sens, que é moradora aqui, uma voz ativa, sempre tem participado também, até ajudando outros moradores. E o que diz a prefeitura em relação a isso, Fernando, pessoal de casa? Eu tenho aqui uma nota que chegou através da nossa produção. A respeito do Morro das Pedras, nota da prefeitura, o município de Florianópolis informa que ainda não recebeu oficialmente
qualquer nova decisão sobre o caso e, quando receber, o caso será analisado pela Procuradoria-Geral do município para que medidas cabíveis sejam tomadas. Até lá, os moradores estão, por iniciativa própria, fazendo aí uma proteção em suas residências. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu estive aqui com o cinegrafista Dinei Pacheco, o Alice Amaro esteve aqui com o Ramon, o Paulo também, enfim, as repórteres na parte da tarde, a Grazi, a Morgana, a nossa equipe tem vindo aqui quase que, não vou dizer todos os dias, mas toda semana a gente marca a presença aqui, a situação é a mesma, viu, Fernando? Vamos ver agora o que vai acontecer com essa majoração da multa de R$ 1.000 para R$ 5.000 por dia para cima da prefeitura, viu, Fernando? Permite, Cleiton, me permite aqui parabenizá-lo, mas é o seguinte, você trouxe pra gente, a situação aí no mar é a mesma, de fato, mas a gente tem o avanço das decisões judiciais. TRF4, segunda instância, Porto Alegre, decide, coloca a multa, agora aumenta a multa, e aí a prefeitura é que não respeita, que não cumpre essa decisão. Essa é que é a verdade. Existe uma decisão judicial e não estamos falando nem em primeira instância. TRF4, Porto Alegre. A prefeitura diz que agora não foi notificada e quando será vai recorrer, não vai cumprir, como fez da primeira vez. É isso. E a população fica desta forma que a gente viu, esperando o mar subir de novo, mais destruição. O assunto ali é preocupante porque afeta as residências, mas conforme a erosão vai aumentando, pode afetar também a via, a rua, os espaços públicos, não é mesmo? E é um caso de defesa civil. Se uma construção daquela desaba à noite, risco de vida. Por isso, a preocupação. Seguimos por aqui. Cibele Fávero, a Agência Nacional de Transportes realizou nesta semana a Operação Estanque. É sim, Fernando. Essa operação conjunta acontece inclusive nesse momento. Fiscaliza caminhões nas rodovias de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O Paulo Henrique, Fernando, ele acompanhou hoje de manhã esse último dia da operação. Só aqui no estado, mais de 600 veículos já foram vistoriados. A gente mostra agora para você. Termina hoje a Operação Estanque, realizada em todo o território nacional pela ANTT, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, Inmetro, Instituto do Meio Ambiente e Conselho Regional de Química. Tem o objetivo de fiscalizar o transporte rodoviário de produtos perigosos. Ela está acontecendo em diversas unidades da federação e aqui em Santa Catarina nós estamos com 13 pontos de fiscalização espalhados em todas as regiões do estado. As irregularidades mais comuns, elas têm relação com a sinalização irregular dos veículos que transportam produtos perigosos, falta de equipamentos de segurança e falta de equipamentos individuais de proteção para os condutores. No caso de detecção de irregularidades, são lavrados autos de infração em desfavor dos transportadores, além de possíveis medidas administrativas de retenção dos veículos para regularização. Em uma semana, os números demonstram a forma imprudente que parte das empresas de logística insistem em continuar agindo. Até então foram mais de 600 veículos abordados. Nós constatamos, o Inmetro de Santa Catarina, irregularidades na questão dos cronotacógrafos, que a gente costuma dizer que é a caixa preta, né, do veículo de transporte e do veículo de passageiro, onde ficam registradas todas as ações pelo motorista. Tacógrafos com defeito, não funcionando, equipamentos com certificado de validade já vencidos e também constatamos veículos utilizados para transportes de combustíveis, transporte de produtos perigosos, também com certificado de validade ali vencido, né? Ou seja, não passaram pela inspeção obrigatória pelo Instituto de Metrologia de Santa Catarina. Parte da operação também foi pensada para ensinar novos agentes militares a realizarem a fiscalização em veículos. E a opinião de quem segue as regras não poderia ser diferente. Eu acho a fiscalização muito boa, segurança para nós motoristas, né? Olha aí, ó. Então, mais uma preocupação, trabalho de fiscalização nos caminhões. Maristela, a gente vem falando nos últimos meses de números da pandemia, mortes, e a gente realmente vive
chocados aí, né, com o número de mortes. Agora, tem outro número que vem preocupando, não é mesmo? E é no mundo todo. Então, podemos dizer que é uma pandemia nas rodovias, é o número de mortes por acidentes. É por isso que tem a Semana Nacional do Trânsito agora, que o principal objetivo é salvar vidas, né? Para isso, claro, é preciso conscientização. Só assim nós vamos conseguir um trânsito mais seguro, Fernando. Trânsito esse que, por sinal, hoje é uma das principais causas de mortes no país, principalmente entre os jovens. A Semana Nacional do Trânsito começa amanhã, sábado, e vai até o dia 25. Várias ações estão programadas e a gente mostra agora na reportagem do Arles Amaro e do Ramon Kaminski. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Este é o tema da Semana Nacional do Trânsito, uma mobilização em todo o país para transformá-lo em um lugar mais seguro para todos. O principal objetivo é a conscientização. O trânsito ainda é um dos principais causadores de mortes no país. Mortes que muitas vezes poderiam ter sido evitadas, já que boa parte dos acidentes são provocados por imprudência. Trânsito no Brasil é uma tragédia, é uma carnificina, quase 30 mil mortos por ano e são situações que não dá mais para aceitar. Então, por isso, a educação para o trânsito é relembrada, é fortalecida nessa Semana Nacional do Trânsito. Violência que aparece nas estatísticas. Apesar do número de mortes nas rodovias federais em Santa Catarina estar diminuindo, ainda há muito a avançar. Nas rodovias estaduais, o cenário não é diferente. Em Santa Catarina, nas rodovias estaduais, esse número cai para 210 pessoas por ano. Isso representa aproximadamente 15% das mortes no trânsito em Santa Catarina. A principal causa dos acidentes de trânsito continuam sendo a irresponsabilidade dos condutores, que muitas vezes excedem o limite máximo de velocidade, realizam ultrapassagens em locais proibidos ou mesmo quando em locais permitidos, não se certificam de ter a certeza de poder realizar a manobra com segurança. No trânsito, segundos podem separar a vida e a morte. Por isso, o controle de velocidade é tão importante nesta causa. Nas vias e rodovias, radares estão instalados em pontos estratégicos e a Comissão de Trânsito da OAB se certifica de que os equipamentos estão sempre sinalizados. O objetivo é fazer com que os equipamentos sejam para educar e não apenas multar. Então nós temos o controlador de velocidade, que é aquele que apenas controla a velocidade da via. A velocidade que está regulamentada e tem que ter uma sinalização junto dele para não ter dúvida qual é a velocidade regulamentada. E temos os redutores de velocidade. Então existem locais que precisa se reduzir a velocidade. E aí sim, esses redutores, tipo lombada eletrônica, tipo pórtico, eles são mais eficientes, mais eficazes, mas tudo isso tem que ser feito com base em estudos técnicos, análise da situação e verificar qual é o mais indicado para o momento. É muito importante que os órgãos de trânsito coloquem a sinalização adequada, o equipamento adequado para o momento e não faça pegadinha, né? Ações estão programadas para a Semana Nacional do Trânsito, que começa amanhã. A PRF vai intensificar o que já faz ao longo do ano todo, que é educação para o trânsito. Vamos visitar mais escolas, hospitais, empresas, universidades e passar o recado para crianças, jovens, adultos, funcionários, motociclistas, caminhoneiros, de que o trânsito, a partir do momento que a pessoa está numa via pública, ela se torna parte de um sistema maior que ela. Muitas pessoas acham que o carro, o veículo, o caminhão, a moto, é uma extensão da casa. Não é. É um veículo que recebeu permissão da sociedade para estar ali. Então ele tem que se adaptar às regras. Tem que respeitar o Código de Trânsito que vale para todo mundo. A OAB também vai fazer um evento online ao longo da semana, com palestras gratuitas para todos os públicos. Na segunda-feira, para o público geral, nós vamos ter uma palestra sobre a BR-101, às 19 horas. Na terça-feira, às 14 horas, vai ter um tema mais específico para os ciclistas, motociclistas, com relação aos acidentes, né? Motofrentistas, aqueles entregadores. Na quarta-feira, também às 14 horas, vai ser para os agentes de trânsito e as autoridades. Então, os cursos, a reciclagem, a questão da administração e gerenciamento do trânsito. Na quinta e na sexta-feira, às 19 horas, os 2 dias, vai ser mais especificamente para os advogados. Então, a inscrição gratuita é só entrar no site da OAB e fazer a sua inscrição.
Meio-dia e 48, sexta da discussão. O fim do uso da máscara é o assunto de agora. Vem com a gente. O Ministério da Saúde, Marister, através, inclusive, do ministro Marcelo Queiroga, tem afirmado que a ideia do governo federal é terminar, mesmo com a obrigatoriedade do uso das máscaras em locais abertos, ao ar livre. Isso em breve, viu? Mas será que é o momento para isso? Nós ouvimos especialistas e também as pessoas na rua, sobre esse tema tão polêmico. Olha só. A máscara da prevenção também se tornou a máscara das polêmicas. No começo da pandemia, muitas pessoas se recusaram a usar. Depois virou obrigatório. Mesmo assim, o debate continua. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem afirmado há vários dias que a ideia do governo federal é derrubar a obrigatoriedade do uso da máscara ao ar livre no mês de novembro. Queiroga também afirmou que está se baseando no número de pessoas vacinadas. Essa infectologista acredita que ainda não é o momento de deixar de usar a máscara. Acredito que ainda não seja o momento. A gente está numa situação em que a gente tem a variante Delta que está chegando aí. A variante ela tem uma alta transmissibilidade, ela transmite muito, semelhante a outras doenças infecciosas, como sarampo, como cachumba. E a gente não sabe como vai ser o comportamento dela aqui no Brasil. Então, qual é o comportamento que a gente precisa ter? A gente precisa olhar os países que essa variante ela é dominante e ver o que eles estão fazendo para a gente poder seguir os exemplos. E nas ruas, qual o pensamento das pessoas? Pelo um lado, sim, mas pelo outro não, porque aqui em Santa Catarina não existe carnaval nem julho. Então, se pode aqui fora, muitos vão botar na cabeça, se pode aqui fora, pode ir lá dentro. Aí se não entrar com a máscara, vai dar contenda. Vai ser bom pelo lado, mas vai ser pior pelo outro. É melhor. Contenda? Contenda é aquilo que vão jogar na cara. Ei, eu tô sem a máscara lá, eu vou entrar sem a máscara aqui. Em qualquer lugar a pessoa vai botar na cabeça que é liberado, então. Olha, para quem está vacinado, já está imunizado, eu acho que é favorável, eu acho que é válido. Agora, quem não está imunizado realmente deveria usar máscara para não transmitir o vírus, Porque na Europa não é mais obrigado, entendeu? Na Europa até o pessoal já está indo em jogos tudo. E é ar livre, Então eu acho que não é obrigado. Mas qual seria o momento certo para terminar com o uso obrigatório da máscara? A doutora Magali tem uma resposta para essa pergunta também. Eu acho que tudo tem que ser baseado em ciência, A gente tem que estudar. Começar com pequenos grupos, fazendo pequenos estudos observacionais, vendo que naquele grupo, sem o uso da máscara, realmente não houve transmissão e daí começar a ampliar para o resto da população. Como novembro, mês que o Ministério da Saúde estipula o fim da obrigatoriedade, ainda não chegou, ela é muito usada, provocando uma chuva de polêmicas. E chuva mesmo. Durante uma reunião, integrantes da saúde do estado e dos municípios catarinenses se posicionaram e decidiram continuar a imunização de crianças e adolescentes. A nossa equipe conversou com o secretário municipal de Florianópolis, que também nos explicou como vai funcionar a imunização na capital. Nós entendemos que a questão técnica da vacinação dos adolescentes já foi definida e foi aprovada por quem tem competência para isso, que é a Anvisa. A Anvisa já determinou a segurança e efetividade da vacinação nesse grupo de pessoas. Assim como o mundo inteiro está fazendo isso, autorizando e fazendo essa vacinação de adolescentes. Nós, em Florianópolis, já estamos continuando aquilo que já foi aprovado na CIB de algum tempo atrás, de vacinar essa faixa etária, continuar vacinando essa faixa etária. A única justificativa que o Ministério tem é realmente a falta de doses, Se eles não estão conseguindo prosseguir nos oferecendo as doses, é a única justificativa para isso. Não existe uma justificativa técnica para isso. A vacina ela é confiável. Outra coisa também é que os jovens, embora tenham sintomas mais leves, também alguns deles têm estado grave e vão ao óbito. Mas, por outro lado ainda, os jovens são altamente transmissores. E se nós estamos na expectativa de uma nova variante de alta transmissibilidade entrando no estado de Santa Catarina, a gente precisa fazer com que esses indivíduos todos que são grandes dispersores da doença estejam vacinados. Nós sabemos que essa população, principalmente a faixa de 15 anos ou mais, frequenta baladas, festas,
resiste muito a evitar aglomerações, então eles são fortes dispersores da doença. Então, vacinar desse grupo, para nós, é um fator importante que Florianópolis quer, que é atingir 90% da população totalmente vacinada. Para isso, a gente precisa incluir esse grupo também, e a vacina é altamente segura, e Florianópolis só fez vacina Pfizer e só vai continuar fazendo vacina Pfizer nessa população, que é a vacina que já tem registro definitivo e está totalmente aprovada para essa faixa etária. Fim da discussão, Florianópolis mantém a vacinação em adolescentes. Aliás, nesta sexta-feira, adolescentes com 12 anos com comorbidades ou mais podem procurar os postos de imunização. 16 anos sem nenhuma comorbidade também recebe a vacina contra o coronavírus na capital catarinense. Bora região por região, o estado todo, a integração feita pelo SBT. Vou para Lages agora. A vacinação em adolescentes por aí continua? E se continua, quem toma vacina? A resposta é com você, Shaina Marcon. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Aqui em Lages, a vacinação para os adolescentes continua normalmente. Ontem, depois dessa recomendação do Ministério da Saúde, para paralisar a vacinação dos adolescentes, a vacinação ficou paralisada por aqui por alguns momentos, mas depois dessa reunião aí entre a Secretaria de Estado da Saúde e os municípios, o Estado então decidiu que aqui vai continuar a vacinação normalmente para os adolescentes. Quem se vacina por aqui hoje, então, são os adolescentes entre 15 e 17 anos, adolescentes com comorbidades de 12 a 14 anos, dose de reforço para os idosos acima dos 80 anos e segundas doses para quem alcançou o prazo estabelecido. Locais de vacinação aqui em Lages, drive-thru do Parque Conta Dinheiro, somente até agora, às 13 horas, então já está encerrando por lá, mas à tarde continua a vacinação lá no centro de vacinação Tito Bianchini, aqui no centro de Lages, das 2 horas até às 8 horas da noite. Então, bora se vacinar os adolescentes, que continua a vacinação para eles aqui, para os adolescentes entre 15 e 17 anos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shaina. Situação agora em Blumenau, vacinação adolescentes. Sueli Skelsen. Olá, boa tarde a todos. Após a orientação do governo do estado, a Prefeitura de Blumenau anunciou que deve manter a imunização para os adolescentes menores de 18 anos, priorizando então quem tem comorbidades. Hoje, portanto, as vacinas que já foram agendadas seguem normalmente. Foram 3.500 vagas disponíveis para o público de 12 a 17 anos, para aplicação na quinta e nesta sexta-feira, aqui no Parque Vila Germânica. Serão vacinadas pessoas com idade entre 15 e 17 anos, sem comorbidades, além de pessoas de 12 a 14 anos com comorbidades e outros grupos prioritários. Já a cidade de Gaspar está com estoque baixo da vacina Pfizer por conta da grande procura nos últimos dias pela vacinação. Portanto, no dia de hoje, deve vacinar apenas as pessoas com 12 a 17 anos com comorbidades. Além, é claro, dos grupos com mais de 18 anos, por conta de não precisar, então, da vacina Pfizer. Eu volto com vocês aí no estúdio. De Blumenau a Joinville, David Sacramento, vacinação adolescentes. É com você. Isso mesmo, Fernando. Aqui em Joinville estão sendo vacinadas adolescentes com 15 anos ou mais. É por isso que é muito importante não esquecer o dia da imunização, mesmo da dose 1. Preparamos uma tela com as informações. As mais de 8 mil doses já começaram a ser aplicadas em Joinville e os adolescentes vão ser imunizados com esse quantitativo até o dia 24 de setembro. A vacina desse público está acontecendo na Central de Imunização do Centro Eventos Carl Hansen e da Tupi. O agendamento também foi permitido para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos com comorbidades. Agora, uma informação adicional muito importante que o adolescente precisa para receber o imunizante estar acompanhado do responsável e também portar o documento de identificação com foto ou a certidão de nascimento, Fernando. É com você no estúdio. Ao vivo, David Sacramento em Joinville. Agora é hora de saber quais adolescentes, com quais idades, podem tomar a vacina em Itajaí com a Marcela Engel. Aqui em Itajaí, desde quinta-feira, os adolescentes com 16 anos ou mais começaram a receber a primeira dose da vacina. E os idosos com 80 anos ou mais, que já receberam a segunda dose da vacina há mais de 6 meses, estão sendo imunizados com a de reforço. Já os adolescentes que se encaixam no grupo prioritário estão recebendo a vacina a partir dos 12 anos.
A vacinação acontece no Centro Eventos da cidade, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, e também nas 30 unidades de saúde do município, conforme o horário de atendimento de cada uma. Em Balneário Camboriú, nesta sexta-feira, foi ampliado o reforço da vacina para os idosos de 83 anos ou mais. A dose do reforço pode ser feita com a AstraZeneca ou a Pfizer, como recomenda a Anvisa. Já a faixa etária para os adolescentes está em 15 anos com a Pfizer. Para receber a vacina, é necessário que os pais ou os responsáveis pelo jovem autorizem a imunização. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Marcela. Final da fila, chegou a vez deles. Andriele Zambonin, a gurizada está cansada de esperar, por isso a pergunta é simples. Quem toma vacina em Chapecó? Bom dia. Bom dia, aqui em Chapecó segue a vacinação para todos os adolescentes, inclusive adolescentes que não possuem nenhuma comorbidade. A decisão foi tomada em conjunto e recebeu o aval da Secretaria Municipal de Saúde. Nesta sexta-feira, hoje, está aberta a vacinação para adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades e de 12 a 17 anos com comorbidades, para também as gestantes, lactantes e puérperas. O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura de Chapecó, o chapecó.sc.gov.br. Lembrando que o local de vacinação acontece em vários postos de saúde aqui do município. No momento do agendamento, o adolescente pode escolher a unidade básica mais próximo. Eu volto com você aí no estúdio. E eu fecho com Criciúma. Aqui em Criciúma, no sul do estado, a vacinação em adolescentes está mantida. Enquanto houver doses, a vacinação continua sendo feita aqui na cidade de Criciúma. Adolescentes com 15 anos estão sendo vacinados na paróquia Santa Bárbara, no salão paroquial. E aqueles adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos também continuam sendo vacinados aqui na cidade. Lembrando que por aqui em Criciúma, aquele reforço para idosos com 80 anos ou mais, ele está acontecendo nas 46 salas de vacinação que ficam abertas até às 5 horas da tarde. Já na paróquia Santa Bárbara, aí a vacinação ela tem horário estendido até às 8 horas da noite nessa sexta-feira. Lembrando que em Criciúma, 83.442 pessoas receberam 2 doses e 7.179 pessoas receberam a dose única da Janssen. Já em Tubarão, também aqui no sul do estado, a vacinação continua acontecendo, adolescentes com 15 anos ou mais e aqueles com comorbidades 12 a 17 anos também estão sendo vacinados na cidade de Tubarão. Voltamos ao estúdio. Um giro por todo o estado, a vacinação nos adolescentes. Agora tem política para você aqui no SBT, com a gente, Cláudio Prisco. Oi, Prisco, boa tarde. Como vamos, Fernando? Tudo bem? Você? Tudo certinho. Graças a Deus. Primeiro assunto, vamos lá. Vamos lá. Fecha-te a Cris. Aí nós temos algo extraordinário. Santa Catarina amplia a exportação de carnes e ultrapassa 2 bilhões de dólares de faturamento apenas nos primeiros 8 meses do ano. Sempre lembrando, nós somos o maior produtor de carne suína do Brasil e o segundo de carne de frango. Pois muito bem, no somatório suinicultura e avicultura, de janeiro a agosto, como você está vendo, faturamento superior a 2 bilhões de dólares, ali em 2021, é claro. Elevação de 3,9% das carnes exportadas num paralelo, num cotejamento com o mesmo período do ano passado. Uma alta de 10,3% nas receitas geradas. Veja só, a carne de frango, 661 mil toneladas foram enviadas para o exterior, portanto, 0,7% a mais do que em 20%. Faturamento de 1,1 bilhão de dólares com crescimento de 11,8%. Santa Catarina responde por quase 1/4 daquilo que é exportado
pelo Brasil. Principais mercados, sempre muito exigentes, Japão, China, Arábia Saudita. A fonte, Ministério da Economia. Próximo telão. Sobre o mesmo tema, carne suína, também no mesmo período, janeiro e agosto. Aí ampliou um pouquinho mais, 24,7%. O faturamento superando a marca de 945 milhões de dólares, com mais de 380 mil toneladas exportadas. Aqui, os mercados já são diferentes. A China também comparece, mas temos o Chile, aqui da América do Sul, e Hong Kong, também Ministério da Economia. Portanto, isso nos deixa muito satisfeitos. Mostra que Santa Catarina continua fazendo o dever de casa, primando no tripé por situações como desenvolvimento econômico, geração de emprego e qualidade do produto aqui fabricado. Que, como disse, esses mercados, especialmente lá no Tigre Asiático e também na comunidade europeia, muito exigentes sob o aspecto dos protocolos sanitários, mas também da qualidade. Portanto, isso nos consolida como um Estado que, além de ter uma economia essencialmente diversificada, com pequenas propriedades, pequenas empresas, um perfil empreendedor e também o perfil essencialmente exportador. São dados que, na véspera de um fim de semana, fazem com que possamos refletir que realmente esse pedaço de terra aqui é a Suíça na América Latina, é a Suíça do Brasil, é Santa Catarina, com uma colonização igualmente diversificada e essencialmente qualificada, no misto da colonização alemã, italiana e açoriana. Muito bem, vamos ao próximo tema, tia Cris. Sempre ele, quando não é o Supremo Tribunal Federal, é o Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, 3 dos 11 integrantes do Supremo fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral em sistema de rodízio. Hoje lá estão na presidência o vaidosíssimo Luiz Roberto Barroso, o notório Alexandre de Moraes, que vai sucedê-lo na presidência nas eleições do próximo ano, e, se não me falha a memória, Edson Fachin. Ali à direita, a manifestação meia-boca do último domingo, convocada pelo Movimento Brasil Livre e pelo grupo Vamos para a Rua. E aqui à esquerda, a manifestação do dia 7 de setembro. Pois muito bem. O Tribunal Superior Eleitoral resolveu investigar a manifestação de 7 de setembro, rotulada pelo TSE como manifestação antidemocrática. Como assim, antidemocrática? Não tivemos quebradeira, tudo na mais absoluta ordem. Não tivemos confusão, não se teve nada. Não se queimou estátua, não se invadiu banco, não se quebrou estabelecimentos comerciais, como ocorreram em São Paulo, na última manifestação dos partidos de esquerda. Aí eles vão investigar a manifestação antidemocrática. Antidemocrática não é porque tem faixas criticando instituições que por isso se tornam antidemocráticas. Instituições como o Supremo Tribunal Federal, que hoje, infelizmente, está na lata do lixo, está na lona, no contexto da credibilidade da sociedade brasileira. Aí vem com essa conversa mole, Fernando, de manifestações antidemocráticas. Quem financiou essas manifestações antidemocráticas? Palhaçada! E eu pergunto,
vários partidos de oposição, a começar pelos de esquerda, estão chamando 2 manifestações, 2 mobilizações para os dias 2 de outubro e 15 de novembro. E os partidos estão se cotizando para financiar a criação de publicações e de materiais para difundir. Será que vão investigar também essas manifestações? Porque a última do domingo não tem previsão, só para o dia 7, que tinham famílias inteiras reunidas com a bandeira verde e amarela, mas só porque supostamente respaldaram o presidente da República, aí não pode. Hipocrisia, hipócritas em potencial. Próximo telão. Era o tema de ontem que não houve tempo. Aliás, fazendo aqui uma breve correção, ontem a primeira foto era de Luciano Bivar, presidente do PSL, e ali estava escrito Luiz Fux. Eu até não notei, senão já teria feito a observação, só depois que me chamaram a atenção, o nosso cinegrafista Nereu, inclusive. Então, fica aqui o registro que era Luciano Bivar, foi sobre ele que falei no comentário de ontem. E aqui Arthur Lira, presidente da Câmara, Simone Tebet, senadora do MDB. A Câmara dos Deputados é uma gracinha, né? Virou uma gracinha aquela Câmara. Por esmagadora maioria, mas não dos deputados de Santa Catarina, os 16, a esmagadora maioria foi contra, mas a Câmara resolveu que será possível novamente coligações na proporcional, coisa que foi extinta lá atrás e que pela primeira vez em 2020, ano passado, na municipal, não houve coligação na proporcional. E agora, buscando o artifício na figura da federação dos partidos, querem restabelecê-la. E Simone Tebet, que é relatora no Senado, na quarta-feira já se posicionou contra. E a maioria dos senadores estão nessa linha e devem derrubar na próxima quarta-feira no Senado. Isso é uma excrescência. Tirando ali alguns partidos de perfil programático, ideológico, como a Rede, o PCdoB, Cidadania, que acabam prejudicados, mas a esmagadora maioria dos partidos de aluguel, que pegam carona na proporcional, querem manter esse privilégio. E Arthur Lira foi eleito com essa promessa indecorosa. Fernando, não tem cabimento. Tem partidos pequenos de aluguel que eles lançam candidatos para pegar carona, garupa em outros partidos e acabam elegendo alguns parlamentares com votação mínima. O cidadão ali faz, como tivemos em São Paulo, alguém que fez mais de 1 milhão e entraram 2 ou 3 com 100, 200, 300 votos. Rabeira. Qual é a representatividade? Representatividade zero. Então, o posicionamento aqui é pelo fim, sim, pela manutenção da proibição das coligações na proporcional. Por mais que alguns partidos que têm até coerência programática e ideológica venham a ser prejudicados, aqueles 3 citados aqui, mas outros, por outro lado, vão receber o impacto de acabar com essa história de partido de aluguel, que tem tempo de televisão e que faz com que tenhamos a proliferação de partidos políticos. Hoje, no Brasil, são mais de 40, mais 30 pedidos no Tribunal Superior Eleitoral, são quase 30 bancadas com representação na Câmara. Isso dificulta a governabilidade. Precisamos enxugar o quadro partidário. E o fim, e a manutenção do fim da coligação proporcional é fundamental para acabar com a farra, Fernando. Muito bom, Prisco. Bom fim de semana. Ponto e contraponto, neste sábado. É verdade. Quem você recebe? Recebemos os deputados federais Ângela Min, coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, e também o representante do Novo, Gilson Marques, aliás, federal. Um belo parlamentar. Roda, Qual VT. nota daria ao presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito à atenção que ele dispensa a Santa Catarina, de 0 a 10? Eu gostaria de colocar aqui, não uma nota,
mas a indignação de catarinense, de parlamentar, que tem, né, estamos no 3º mandato, mas a indignação ela é mais recente. Se nós analisarmos o ano 2020, o valor como é dispensado às BRs catarinenses foi significativo, mais de 300 milhões, coisa que há muito tempo não acontecia no nosso estado. E nesse momento, nesse último orçamento, o corte foi grande, né? Deixou a desejar. Né? Prisca, o meu descontentamento ele é anterior e eu diria bem global, porque veja só, eu sou muito indignado com o governo, com o Estado em si. Veja só, nós temos um pacto que eu gosto de chamar de pacto roubativo, porque há anos Santa Catarina, por exemplo, arrecada 50 bilhões por ano, dos quais em torno de 9, menos de 10 volta para Santa Catarina. Amanhã, 7h20. Obrigado, Prisco. Bom fim de semana. Intervalo aqui no SCC Meio-Dia.